Fala aí, galerinha. Prontos para mais uma aula de Geografia? Meu nome é Mário Sérgio e eu sou do canal Geografia é Aqui. E nesta aula eu vou trabalhar com vocês projeções cartográficas. E o que são projeções cartográficas? Projeções cartográficas são técnicas utilizadas para a construção de mapas. Ou seja, eu pegar a superfície da Terra, uma forma esférica em 3 dimensões, e projetá-la sobre uma superfície plana em 2 dimensões, ou seja, uma folha de papel. Se eu estou representando uma superfície esférica em 3 dimensões numa superfície plana, não tem como nós não termos deformações, ou seja, toda projeção cartográfica possui deformações. Basicamente, nós temos 2 principais técnicas para a construção de mapas, ou seja, para a construção das projeções. A primeira técnica leva em consideração as propriedades desta projeção. A segunda técnica considera a superfície onde vai ser feita a projeção. Quanto às propriedades, a primeira projeção que eu vou trabalhar com vocês são as projeções conformes. O que quer dizer essa ideia de conforme? Que mantém as formas dos continentes, o traçado dos continentes inalterado. Porém, ela deforma as áreas dos continentes. A segunda projeção, diferente da conforme, é o que a gente chama de equivalente. Equivalente quer dizer que mantém as áreas equivalentes, ou seja, iguais. Se mantém fiel às áreas. Por outro lado, os formatos são distorcidos. Repare que a conforme é diferente, né? É o contrário da equivalente. Outra projeção que nós vamos ter é a projeção equidistante, ou seja, equidistante, ou seja, mantém as distâncias. Mas que distâncias? Basicamente, numa única direção, ou seja, nós vamos ter as distâncias nesse sentido, ou seja, horizontais mantidas, ou as distâncias verticais mantidas, nunca as duas ao mesmo tempo. Então ela preza pela manutenção das distâncias em uma única direção. Todavia, ela traz problemas com relação ao formato, certo? E consequentemente, com relação às áreas. O último tipo de projeção com relação às propriedades que eu vou trabalhar com vocês é a afilática. A afilática, ela tenta pegar tanto características das projeções equivalentes, como também das projeções conformes, ou seja, ela tenta aliviar as deformações de área e de forma, ou seja, enquanto a conforme mantém as formas, a equivalente mantém as áreas, a afilática ela tenta pegar essas 2 propriedades e casar num único mapa. Ou seja, haverá deformações? Lógico que haverá. Só que essas deformações elas acabam sendo atenuadas. Então esse mapa, as projeções afiláticas, têm deformações de área e de forma, só que consideravelmente reduzidas. Quando a gente pensa, por exemplo, na projeção conforme, as áreas são muito distorcidas. Na afilática essa distorção já é menor. Na equivalente, as formas são muito distorcidas. Na projeção afilática, isso é menor. Ou seja, há deformações de forma e de área, só que de maneira mais atenuada. Com relação à superfície de projeção, ou seja, o que é a superfície? É a forma geométrica que é utilizada, ou seja, onde é projetado, onde é construído o mapa. Assim nós vamos ter 3, que é o cilindro, o cone e o plano. Com relação à projeção cilíndrica, quais são as características? A ideia é que eu tenha, como se tivesse uma lâmpada no centro da Terra, e essa lâmpada, a partir de sua luminosidade, vai projetar a imagem dessa Terra em volta no cilindro. Dessa forma, o que nós vamos perceber? Onde o cilindro normalmente é colocado, onde o cilindro normalmente toca a Terra. Eu estou envolvendo a Terra com a folha de papel, seria essa a lógica dessa projeção. O cilindro normalmente toca a Terra na linha do Equador. Desta forma, sobre a linha do Equador e nas áreas próximas à linha do Equador, praticamente nós não vamos ter deformações. Mas a partir do momento que eu me afasto de Equador, a superfície do cilindro vai ficando cada vez mais distante da superfície da Terra. Então isso vai fazendo com que a projeção ela comece a ter deformações. De que maneira? De aumento de área. As características do mapa, da projeção cilíndrica. Primeiramente, é um mapa retangular. Os paralelos e meridianos são linhas retas e se cruzam de maneira perpendicular, ou seja, formando ângulos retos.
Terceira coisa, ela representa os dois hemisférios ao mesmo tempo. Todavia, ela não consegue representar os polos. O segundo formato que nós vamos trabalhar é o cone, ou seja, a projeção cônica. A mesma lógica que eu usei com vocês a projeção cilíndrica, a gente observa o cone, ou seja, o cone está envolvendo a Terra. Observe a imagem que está aparecendo. E, como na projeção cilíndrica, o cone vai tocar a Terra onde? Normalmente ele toca na região temperada, ou seja, nas regiões lá de médias latitudes. Isso faz com que, quais os tipos de deformações que nós temos na projeção cônica? Então, na região onde o cone toca, praticamente nenhuma deformação. Na região de toque em direção aos polos, o cone está se fechando, então o cone está se aproximando da superfície do planeta. Desta forma, o que nós vamos perceber? Há uma deformação de diminuição da área. Já da região onde o cone toca em direção ao Equador, nós já vamos ter uma situação contrária. O cone, nesse momento, está se afastando da superfície do planeta. Dessa forma, a deformação vai ser de aumento de área. Bem, como que é o formato do mapa? Olhem novamente a imagem que está aparecendo. Reparem que os meridianos, eles estão indo em direção aos polos. Então, nós vamos ter linhas retas direcionadas para um ponto central, que no caso aí serão os polos. Já os paralelos são linhas concêntricas, linhas que giram, que contornam um determinado centro, que nesse caso aí também é o polo. A última forma que nós vamos trabalhar é o plano, ou seja, essa folha de papel pode ser um plano. Se a Terra tocar nesse ponto aqui, a imagem da Terra será projetada sobre essa folha. Repare a sombra que eu estou fazendo. Eu estou projetando a sombra da minha mão sobre essa folha. Ou seja, é a mesma lógica, utilizada para a construção do mapa plano, ou seja, a projeção plana, azimutal ou tangencial. Nessa projeção, onde normalmente é utilizado, ou seja, o plano vai tocar a Terra normalmente onde? É principalmente utilizado para representar as regiões polares, ou seja, então o plano vai tocar a Terra na região polar. Observe nessa forma de construção dos mapas, em que as áreas de toque são as áreas de menor deformação. Ou seja, então, se o plano toca a Terra no polo, quer dizer que essa região vai ser a região que vai ter as menores deformações. Qual que é a característica dessa projeção? A partir do momento que eu me afasto do polo, ou seja, que é a região de toque, as minhas deformações vão aumentando. Qual a característica desse mapa? Normalmente é um mapa em que os meridianos vão em direção aos polos, então eles convergem para os polos. Os paralelos, semelhante à projeção cônica, são linhas concêntricas, elas são construídas ao redor do polo. Galerinha, algumas dicas aqui importantes para qualquer prova que vocês forem fazer. Nessa parte de projeções, alguns conteúdos são comuns de serem cobrados em provas. O primeiro conteúdo é a diferença entre as projeções de Mercator e de Peters. Bem, essas projeções, ambas são cilíndricas. Porém, o que nós vamos perceber? A grande diferença entre elas foi a técnica utilizada para a projeção, primeiro ponto, e o período em que essa projeção foi construída. Inicialmente, o que nós vamos observar? Projeção de Mercator é do período das grandes navegações, ou seja, século XVI. Nesse momento, o que nós vamos perceber? A Europa era o centro do mundo, o expoente. Então, prestem bem atenção, olha o mapinha que está aparecendo aí, que é uma projeção eurocêntrica, a Europa como centro. Já na projeção de Peters, já construída aí a partir de 1950, na verdade, ela vai ser finalizada lá na década de 70, 1970, mas é a partir da década de 50, nós percebemos uma outra visão. Observem que nessa projeção está centralizado onde? O continente que mais se destaca é a África, certo? E por que há esse destaque na projeção de Mercator para a Europa e na projeção de Peters para a África? Primeira coisa é vocês observarem que a projeção de Mercator é uma projeção conforme. Ela tenta manter as formas, porém as áreas são distorcidas. Isso faz com que as partes que estão nas porções de maiores latitudes, que nesse caso a gente percebe, por exemplo, a Europa está em média latitude. Só que quando a gente pega a maior parte, por exemplo, da América do Sul,
da África e da Ásia estão em regiões equatoriais. Então essas áreas tiveram os seus formatos mantidos, só que as suas áreas, né, em comparação com a da Europa, não estão proporcionalmente iguais à situação real. Então, isso dá a entender que parece que a Europa é maior do que realmente ela é em relação à área. Observem, por exemplo, a Groenlândia, que é uma ilha que está bem no extremo, né, em alta latitude. Comparando com o Brasil, Groenlândia é uma ilha, é bem menor do que o território brasileiro. Mas da forma que está, dá a entender que a Groenlândia é praticamente do mesmo tamanho do Brasil. Olha a projeção de Peters. Ele observou essas tendenciosidades da projeção de Mercator e tentou corrigir. A projeção de Peters, então, é uma projeção cilíndrica equivalente. Ela distorce os formatos, mas mantém as áreas inalteradas. Então, se a gente compara o mapa de Peters com o mapa de Mercator, principalmente observando lá a Groenlândia, repare o tamanho da Groenlândia no mapa de Peters, né? Bem menor que o Brasil, por exemplo, e no mapa de Mercator, onde a Groenlândia é praticamente do mesmo tamanho do Brasil. Então, o que a gente percebe? O mapa de Mercator é um mapa nortista eurocêntrico. O mapa de Peters já é um mapa que a gente pode falar de uma visão sulista e terceiro-mundista. Por que terceiro mundo? Né? Os países que faziam parte do terceiro mundo, principalmente a América Latina, África e Ásia. Velho, não é possível que você assistiu essa videoaula até agora, não se inscreveu no canal, não deu um like e nem marcou o sininho? Véi, quebra o galho aí!